1 Samuel, capítulo 15, a desobediência de Saul e a sua rejeição. Coloque a mão em cima da palavra. Isso, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno. Meu Deus, que o Senhor cada dia mais venha nos ensinar e aumentar o temor no nosso coração. Meu Deus, para que sempre viemos obedecer ao Senhor, Pai, conforme todo o ensinamento que o Senhor tem nos instruído. Meu Deus, que assim venha ficar guardado. Meu Deus, e nós viemos colocar em prática e termos uma vida na Tua presença, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Diga glória a Deus. Amém? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque, a cidade Amaleca, pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Versículo 3: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhes poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 4: Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Versículo 5: chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Até aqui tudo bem, né? Agora é só versículo 7: então feriu Saul os amalequitas desde Avilã até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag. Agag era o rei de Amaleque, tá? Amaleque era a cidade, Agag era o rei de Amaleque. Então o primeiro que tinha que ser morto era Agag. Era para matar o rei, e ele poupou o rei, tomou vivo Amaleque, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Amém? Mas ele tomou também, ele pegou também do melhor do gado. Já começou desobedecendo a Deus, né? Já começou desobedecendo a Deus. Aí ele poupou o rei, que era para matar o rei. Era a ordem de Deus, destruir todo. Por quê? Porque Deus não queria nem descendência daquela cidade. Deus, ele não queria nem descendência. Amém? Porque os amalequitas, eles não serviam a Deus e viviam confrontando o povo de Deus. Então, se ficasse descendência, os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos, certamente ia continuar o quê? A perseguição. Ia passar de geração em geração. Então ele mandou destruir tudo. Ele não queria nada daquela terra, era abominável. Até os gados ele não queria nada, era amaldiçoado. Amém? Aquela pessoa ou aquele povo que persegue a obra de Deus, Deus, ele não quer nada dessa pessoa, é tudo amaldiçoado. Amém? As pessoas que perseguem a obra são amaldiçoadas. Aí diz aqui, versículo 9: Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruiu. Está vendo? As coisas que era vil e desprezível ele destruiu. Agora o melhor do gado
E o rei também eles pouparam, desobedeceu a Deus, porque a ordenança de Deus era o quê? Era destruir tudo. Irmão, e quando a pessoa desobedece a Deus, ela perde. Amém? Quando ela desobedece a Deus, ela perde. Deus ele dá uma ordem. E quando Deus ele dá uma ordem, nós temos que cumprir a ordem de Deus. Porque se formos passar por cima da ordem de Deus, né? Aí vem a desobediência. Ali não era Samuel que estava ordenando a Saul, não. Ali era o próprio Deus através do profeta Samuel. Diga glória a Deus. Aí você vê a importância. Saul foi o primeiro rei de Israel. Israel sempre, desde quando saiu do Egito, foi governado por sacerdotes, né? Por profeta. Primeiro sacerdote, primeiro profeta, Moisés. Depois de Moisés, Josué, e assim sucessivamente. Aí chegou o tempo de Eli. Aí depois Eli ficou velho. Eli morreu, né? Eu vou resumir. Não foi velhice, não. Ele caiu mesmo da cadeira e quebrou o pescoço. Enfim, mas não vamos falar sobre isso, não. E Samuel, sendo ali o filho, porque ali tinha outros filhos que eram sacerdotes, mas morreram também e não serviam a Deus, eram rebeldes, né? E Samuel, que era um grande homem de Deus, um profeta, e que fazia a vontade de Deus, ele sendo filho adotivo, né? Ele sendo filho ali de criação de Eli, ele assumiu o lugar. Então ele ali que era o sacerdote ali de Israel. O povo levava presentes para o profeta Samuel. Amém? Mas o povo viu que Samuel estava ficando o quê? Velho. Samuel estava ficando velho, estava se aproximando do quê? Da morte. Aí disse: vamos ficar sem governo, vamos ficar sem o sacerdote. Pediu a Samuel, falou para Samuel ali preparar um rei para Israel. Seria o primeiro rei. Ó, o povo está querendo agora um rei, porque o povo via outros lugares com os seus líderes, e eles queriam um líder, eles queriam um rei para poder governar Israel. Seria o primeiro rei. E Deus viu que o povo achava graça aos olhos de Saul, que era uma pessoa muito simpática, muito querida pelo povo, e era o rapaz mais belo daquele tempo, e o povo se agradava disso, e da simpatia, né, de Saul, e Saul era assim muito camaradeiro, e o povo todo se agradava dele. E Deus achou graça aos olhos de Saul, e pediu que Samuel ali ungisse a Saul a rei, que seria o primeiro rei de Israel. Diga glória a Deus. O Espírito de Deus colocou o Espírito dele em Saul. Mas nesse dia em que Saul desobedeceu a Deus, que não é a primeira vez, né? Que essa não era a primeira vez, mas chegou ao extremo. A pessoa vai desobedecendo e Deus ele vai dando oportunidade. Mas agora ele chegou ao extremo. E quando veio a repreensão através do profeta Samuel, ele rasgou a capa de Samuel. Então Deus mais uma vez usou Samuel para falar para ele: assim será rasgado, arrancado de ti o teu reino, e será dado para outro. E Deus já estava se referindo a quem? Davi. Amém? E quando Samuel ainda não sabia, Saul ainda não sabia, mas viu que o povo estava achando graça aos olhos de Davi, aí ele ficou com raiva de Davi, queria matar Davi, porque ele disse: se o povo gosta de Davi, certamente eu corro o risco do povo eleger Davi rei no meu lugar. E ele já ficou perseguindo Davi, e todas as vezes que ele perseguia Davi, Deus levantava um exército dos filisteus contra Saul. Porque quando veio a desobediência de Saul, Deus tirou o espírito dele, tirou o espírito de Saul, tirou o Espírito Santo e colocou espíritos enganadores. Agora Saul via vultos e ouvia vozes, estava perturbado. Amém?
Agora Saul não fazia mais a vontade de Deus. A vida de Saul agora era perseguir o ungido de Deus. Quem? Davi. Amém? Irmãos, vigia, porque está solto por aí, o espírito de Saul, que está batendo na porta de um, batendo na porta de outro. Vigia, porque eles estão querendo te derrubar. O Espírito de Deus não está mais com ele, e ele está querendo te derrubar. O Espírito de Deus não está mais com Saul, e Saul está querendo te derrubar. Amém? A vida de Saul agora é perseguir. A vida de Saul é essa. Por quê? Porque o Espírito de Deus não está mais com ele. Amém? É um rebelde. 27. No versículo 27 ele diz aqui, virando-se Samuel para si, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Amém? 28, versículo 28 diz assim, então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Está vendo? Está vendo aí? Por quê? Porque Deus, ele viu que não havia arrependimento em Saul. Havia só o que? Rebeldia. Amém? Não havia arrependimento. Versículo 29 diz assim, também a glória de Israel não mete, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Está vendo? Deus, ele não viu arrependimento. Então, enquanto a pessoa ela não se arrepende, não há um perdão. Não houve um perdão para Saul, porque Saul nunca se arrependia. Ele dava um de arrependido, mas logo ele aprontava outra pior. E tem pessoas que é assim. Tem pessoas que ela dá uma de arrependida, mas sempre está aprontando, cada um pior do que a outra. Amém? Ela nunca se arrepende, e por isso ela nunca alcança o perdão de Deus. Aí tem muitos crentes, irmão, milhares de crentes, que perderam o Espírito de Deus, e hoje se encontra com espíritos enganadores, por isso não consegue retornar à casa de Deus, à presença de Deus. E hoje são perseguidores, e hoje vive perseguindo a obra, se levantando contra a obra. Amém? Então você tem que vigiar, porque tem muitos lobos soltos por aí. Aí diz aqui, para encerrar, versículo 30, então disse Saul: pequei, honra-me, porém, Saul disse, então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e esse adorou o Senhor. Parece até que ele tinha se arrependido, mas era da boca para fora, era só naquele momento. E tem pessoas que assim, irmão, tem pessoas que ela até ajoelha no altar, ela chora, ela recebe até o perdão de Deus, mas quando ela levanta da sua oração e sai da casa de Deus, ela está aprontando coisa pior do que a outra vez. Não, você tem que se arrepender, irmão, de interesse de coração, porque esse mês, essa semana, esse mês, nós estamos vivendo na fé do clamor de Ezequias. Diga glória a Deus. Amém? Irmão, e eu te digo uma coisa, para ti. Para você orar, com oração semelhante à oração de Ezequias, você tem que ter argumento. Diga glória a Deus. Você tem que ter argumento, você tem que ter álibi diante de Deus. Amém? Porque olha só, qual foi a oração de Ezequias? Ele ficou doente, a sua enfermidade era mortal, mas ele virou o rosto para a parede e falou com Deus: Senhor, lembra-te de mim, que andei
nos teus caminhos, né? Com fidelidade, né? Você entendeu? E com interesse de coração. Diga glória a Deus. Com fidelidade e com interesse de coração. Amém? Eu andei nos teus caminhos com fidelidade e te servi, Senhor, com interesse de coração. Aí Deus ouviu a oração de Ezequias, conseguiu chamar a atenção de Deus. Deus disse: é mesmo, você tem sido fiel. Você tem sido fiel e você tem me amado de interesse de coração. Sabe o que significa isso? Um amor sincero e não só de boca, da boca para fora. Amém? Você entendeu? Então você tem que ter essa base. Porque imagine só, a pessoa infiel, como é que ela vai ter o clamor, né? Como é que ela vai fazer o clamor de Ezequias a Deus, virando seu rosto à parede? Qual a base, qual o argumento? Ela é infiel, ela vai dizer: Senhor, lembra-te de mim que eu sou fiel. Aí Deus disse: não, tu não é fiel não, tu é infiel. Você entendeu? Tem base a pessoa infiel, ela dizer para Deus que ela é fiel, se ela não é, será que ela vai conseguir mentir para Deus? Então esse clamor, se a pessoa ela for infiel, não vai funcionar, irmão. Não vai funcionar. Amém? Não vai funcionar. Então nós estamos nessa fé. Nós estamos na fé do clamor de Ezequias, essa semana, esse mês, porque Deus ele vai te responder. Diga glória a Deus. Deus ele vai te responder, e Deus ele vai mudar a sua história. Diga glória a Deus. Deus ele vai mudar a sua história, irmão. Amém? Você que está doente, você que está sofrendo, você vai receber a cura. Você que está com o casamento destruído, seu casamento vai ser restaurado. Diga glória a Deus. Amém? Se você apresentar para Deus: pastor, mas eu tenho sido infiel, se conserte e peça perdão. Daqui para frente, de hoje em diante, passa a ser fiel, para que o seu clamor venha surtir efeito. Amém? Porque talvez você tenha até clamado, mas só que você não tem álibi, não tem encontrado álibi diante de Deus. Amém? Você não tem tido argumento diante de Deus. Por quê? Por causa da sua infidelidade. Então a partir de hoje, se arrependa. A partir de hoje, passa a ser fiel. Amém? A pessoa que ela fez um voto com Deus, ela tem que cumprir. Se não quer cumprir, não faça. Não é verdade? A pessoa não é obrigada a fazer. Se não quer cumprir, não faça. Mas se você fez, cumpra. Não seja tardio em cumprir. Diga glória a Deus. E Deus ele diz na palavra dele, né, que quando pisares as plantas dos pés na minha casa, não se apresse em fazer voto, mas se fizer, não seja tardio em cumprir. É isso? Porque ele diz que ele não se agrada de sacrifício de tolo, porque gera uma maldição na vida da pessoa. Amém? E nós sabemos dos mandamentos, nós sabemos das nossas obrigações. Diga glória a Deus. Então seja fiel, porque milagres extraordinários. Esta semana, domingo, aqui na Santa Ceia, você vai contar milagre. Esse mês você vai contar milagre. Coisa que nunca aconteceu na sua vida, milagres extraordinários vai acontecer, para a honra de Deus.